Olá, muchachos! Como estão, meus queridos? Muito bem? Sim, gente, hoje vamos falar sobre o capítulo 5, que tem como temática um celeste coração, ou seja, um celeste coração, né, gente? Primeiramente, a primeira página vem, como sempre, aquele textinho de costume, né, gente? Que a gente costuma sempre fazer a leitura em sala. Eu gostaria de fazer a leitura aqui com vocês pudessem acompanhar, discutir um pouquinho, para que na hora de vocês responder as atividades, que vocês possam responder com mais êxito, né, gente? Que vocês possam entender melhor o contexto aqui do texto. Então, o texto ele fala sobre Carlos Paes Viralo, que esse cara ele foi um artista plástico, né, do Paraguai. E esse texto ele fala um pouco, né, da sua vida, inclusive. Então vamos lá. El artista Paes Viralo dejó un pedazo de nuestra cultura, un enorme sentimiento de alegría, una imagen del sol, de color, de ruido, de amor por la vida y principalmente de arrancar 1000 veces y empezar de nuevo. El fundador de Casa Pueblo era un hombre de cultura republicana como pocos. Es una imagen que nos ayuda a entendernos como pueblo. El artista uruguayo que plasmó en su vasta obra su amor por la cultura negra va a sobrevivir en los recuerdos, en la nostalgia y cada vez que un gurí de este país se plante a mirar el sol. Indicó en un breve mensaje el expresidente José Mundico, recordando su ejemplo de vida, su compromiso y su alegría de vivir. Paes falleció de un infarto en Casa Pueblo, una original casa museo taller, modelada com suas próprias manos sobre los acantilados em Punta Ballena e que se ha convertido em imagen emblemática de Punta del Este. En esse lugar se realiza desde 1994 la ceremonia del sol, em la que cada tarde se escucha a voz del artista recitando um poema para despedir el dia. Foi um artista que preferiu mirar a los outros antes que a si mesmo, assegurou por sua parte o ministro de Educação. Por seus ojos e por seus colores uruguaia, recorriu el mundo. Para el ex-presidente Sanguinete, a maior obra de arte foi sua vida, 90 anos em las quais nada se foi ajeno. Pintou, dibujou, bailou, hizo candombe e cine, recorriu o mundo, la peripecia, buscando a su hijo por la cordilheira tras su desaparição, la construção de Casa Pueblo, todo dentro de uma enorme capacidade de comunicação, sedução e vitalidade optimista. Tras el velatorio, los restos de los artistas fueron trasladados hacia el Palacio Legislativo, donde el gobierno le rindió homenaje. En el camino y el ritmo de tambor, el cortejo se detuvo durante varios minutos frente al ex-conventillo Medio Mundo, donde Paes começou seu largo vínculo com a comunidade afro-uruguaia, tema dominante de sua prolífera obra. Então, pessoal, aqui é a leitura do texto. Eu vou fazer algumas traduções aonde for necessário. Então, vamos aqui. O artista Paes Viralo deixou um pedaço de nossa cultura, um enorme sentimento de alegria, uma imagem do sol, da cor, do barulho, do amor pela vida. E principalmente de arrancar 1000 vezes e começar de novo. O fundador de Casa Pueblo... Pessoal, Casa Pueblo é uma casa que ele tinha, tá bom? Na beira da praia, casa para passassem férias, enfim, uma casa, inclusive eu até coloquei a foto da casa aqui para vocês, já vou mostrar, tá bom? Então é uma casa desse artista. Era um homem de cultura publicana como poucos.
em uma imagem que nos ajuda a nos entender como povo. O artista uruguaio que plasmou, pessoal, significa consagrar, né? Ou seja, o artista consagrou sua vasta obra, seu amor pela cultura negra e vai sobreviver em nós, nas lembranças e na nostalgia é a mesma coisa que saudade. A saudade, cada vez que um guri, ou seja, que uma pessoa, guri é aquela mesma questão lá que alguns gaúchos utilizam, né? A palavra guri, então é o mesmo sentido. E algumas pessoas, né, do país se plante, ou seja, se disponha a olhar o sol. Então, sempre que alguém for olhar o sol, vai lembrar de como a obra desse artista, o que ele deixou, né, como cultura do país. Certo? Aí indicou uma breve mensagem do ex-presidente José Mujica, recordando, ou seja, lembrando seu exemplo de vida, seu compromisso e sua alegria de viver. O Paes faleceu de um infarto na casa dele, né, em Casa Pueblo, uma original casa de museu mecânica, modelada com suas próprias mãos sobre esse acantilhados, pessoal. Acantilhados é a mesma coisa que falésias, são formações litorâneas. Na própria casa, vocês vão perceber como é que é formada. Inclusive, vou mostrar logo para vocês, para vocês entendam o que eu estou dizendo. Olha, aqui é a Casa Pueblo, era a casa dele, né? Casa de verão. E observe que é feita, né, uma formação rochosa, litoral, observe que é litoral. Então, é isso que significa, tá bom? A palavra. Continuando. Sim, e que se há convertido, ou seja, que se converteu em uma imagem emblemática de Ponte de Este, ou seja, da Ponte do Este. E esse lugar se realizou desde 1994, a cerimônia do sol, e que cada tarde se escuta a voz do artista recitando o poema para despedir o dia. Ou seja, todos os dias existe essa música cantada lá para que todo mundo se despeça do dia. Foi um artista que preferiu olhar os outros antes que a si mesmo, e assegurou por sua parte o ministro da Educação. Pelos seus olhos, suas cores uruguaia, recorreu ao mundo. Para o ex-presidente Sanguinetti, a maior obra de arte foi sua vida, 90 anos, nas quais nada se foi, esse arreno, pessoal, eu até coloquei aqui para vocês, significa alienígena. Foi um alienígena, pintor, desenhista, né, que dibujou, desenhar, desenhista, bailou, fez esse candombe, pessoal, também já pesquisei para vocês, significa ritmos africanos, tá bom? Fez cine, ou seja, fez cinema, recorreu ao mundo, a peripecia buscando ao seu filho pelas cordilheiras. Traz a sua deparação, ou seja, a construção da Casa de Pueblo, tudo dentro de enorme capacidade de comunicação, sedução, vitalidade otimista. Traz o velatório, os restos do artista foram transladados, ou seja, transladado é a mesma coisa que transferido, né? Foi transferido para o Palácio Legislativo, onde o governo rendeu homenagem, ou seja, lá onde foi feita a homenagem no Palácio Legislativo, a ele no dia da sua morte. O caminho e o ritmo de tambor, então no momento também foi feita essa homenagem, né, com ritmo de tambor. Cortejo se deve durante vários minutos frente ao ex-conventilho, médio mundo. Esse ex-conventilho significa ex-convento. Então também foi feita essa cerimônia para ele, onde Pes começou a sua larga vínculo com a comunidade afro-uruguaia, tema dominante de sua prolífera obra, certo? Então, um pouco da sua vida. E aqui, como eu já falei, é a Casa Pueblo, uma imagem de como é, que é a casa dele, inclusive onde ele morreu. Aí, em seguida, tem uma atividade referente ao texto, vocês possam ler direitinho, tá bom? E responder. O outro assunto, pessoal, fica na página 32, que é sobre a música, aquela música que a gente costuma sempre ouvir quando começa um capítulo. Então tem sempre essa parte da onde a gente vê uma música de um artista referente ao país que a gente está estudando. Então, essa música se chama Al Outro Lado del Rio, ou seja, o outro lado do rio. Aqui eu coloquei a letra em espanhol e aqui deste lado a letra em português, para que vocês observem a tradução, tá bom?
Então, eu não vou me estender na leitura, porque simplesmente é a tradução, então vocês podem fazer a leitura e traduzir ela direitinho. Outra coisa, no finalzinho, eu vou deixar um link, tá bom? Na própria descrição do vídeo, eu vou deixar um link aonde vocês vão poder ouvir essa música. Então, eu peço que vocês ouçam fazendo a leitura aqui em espanhol, tá bom? E depois comparem a letra em espanhol com a letra em português, para que vocês vejam o significado das palavras e façam essa comparação entre uma língua e outra. Tá bom? Em seguida, a gente vem falando sobre pratos típicos de Uruguai, que é o país que a gente está vendo, né? Aqui tem alguns pratos típicos de lá, do próprio país, tá bom? E eu anotei aqui para vocês um pouquinho do que significa, da onde veio, ou seja, da onde significa e da onde deu origem, entendeu? A história do prato. Aqui temos dulce de leite, doce de leite, então é tranquilo, doce de leite. Puchero, então essa palavra, quando eu vi essa palavra, eu achei um pouco diferente, né? Aí eu fui atrás para saber o que significava essa comida, porque a gente sabe que não é saber o significado da palavra, é entender a origem do prato, porque que chama puchero, enfim. Então, puchero é uma sopa de origem espanhola. Então, essa sopa é de origem espanhola, aonde, quando os espanhóis chegaram na América Latina, eles trouxeram isso, né, da Espanha, e a maioria dos países latinos fazem essa sopa, inclusive o Uruguai, o Paraguai, alguns que eu vi na pesquisa, parece que bem uns 6. Então, esse prato viralizou por vários países aqui na América. Aqui é torta frita, que é bolo frito, você sabe que torta é bolo, então é bolo frito. Corvina à la parrilla. Esse aqui também eu achei um pouco diferente, né? Então, um prato tipicamente do Uruguai. Também fui atrás para entender. Esse corvina aqui, pessoal, é como se fosse um tipo de peixe. E la parrilla quer dizer que as pessoas... Porque assim, no Uruguai, existem muitos locais de pescaria, tá bom? E lá as pessoas costumam pescar e ali mesmo fazer a comida, entendeu? Ali mesmo assar, enfim. E esse corvilha aqui é um tipo de peixe, então é um peixe frito na grelha, algo do tipo, tá bom? Observe que aqui eles colocaram tomate, então existem várias formas no caso, temperar esse peixe, mas mais o que significa isso aqui é um peixe que ele é feito na grelha, ou seja, ele é grelhado. Aqui eu tenho assado. O que é assado, professora? Assado, gente, é um churrasco. Se vocês verem uma palavra chamada churrasco no espanhol, não quer dizer o nosso churrasco. O nosso churrasco mesmo, que é esse aqui onde a gente, né, costuma fazer, se chama assado, tá bom? Aqui temos o outro, chivito. Chivito, geralmente ele parece muito com hambúrguer, tá bom? Eu até coloquei aqui, ó, sanduíche feito com vários ingredientes diferentes, tá bom? Então aqui é como se fosse um sanduíche. Mate, gente, é a erva mate, que você já sabe, muitas pessoas aqui no Brasil, inclusive no Sul, aqui em Bom Jesus mesmo, muitas pessoas tomam a erva mate, né? Então é aquela ervazinha que algumas pessoas gostam de tomar. Empanados é pastel, gente. Então, empanados automaticamente significa pastel na língua espanhola. Milanesa é simplesmente a milanesa, que no caso temos aqui como uma empanada milanesa, tá bom? Então, nada de demais. Guarapinhada. Isso aqui eu fui atrás, para descobrir o que significava, por que desse nome, né, o que queria dizer. Guarapinhada, gente, significa que é amêndoas, só que essas amêndoas cristalinas, tá bom? São amêndoas cristalinas. Então, aqui são alguns pratos, tipicamente do Uruguai, alguns, claro, que também são típicos de outros países, como eu acabei de falar para vocês, como puchero e dentre outros, mas são mais utilizados lá, pratos mais típicos do pessoal de lá. Aí o próximo assunto, gente, que é as orações condicionais 2. Por que 2? Porque a gente já viu no capítulo do mês passado, né, que a gente encerrou agora, a gente viu as orações condicionais 1. Então agora a gente vai ver as orações condicionais 2. Quando a gente fala em orações condicionais, a primeira coisa que a gente tem que entender é que são orações que existe duas formações na frase, ou seja, eu tenho ali
duas conjugações de verbos automaticamente são orações subordinadas, onde uma necessita da outra, tá bom? E condicionais, porque na primeira sempre eu vou ter a condição e na outra eu vou ter o que eu ganharia com aquela condição, digamos assim. Então vamos lá, o que é uma oração condicional? Esse modelo de oração condicional também se utiliza os verbos uno na oração principal, que é o verbo condicional perfeito, e outro na oração condicional, que é o pretérito pluscamperfecto de subjuntivo. Só lembrando vocês que no assunto passado a gente viu o pluscamperfecto de indicativo. Lembram que pluscamperfecto é quando eu tenho dois passados na frase, onde os dois já aconteceu, ou seja, já realizou, né? Só que quando eu falo pluscamperfecto subjuntivo, a gente tem que lembrar, quando a gente estuda o tempo verbal subjuntivo, não é um tempo que possivelmente, ou seja, que não aconteceu, que faz ali possivelmente vai acontecer, mas não é de certeza. A gente sabe que o subjuntivo não é uma coisa concluída, é uma coisa que pode ou não acontecer. Então, a mesma coisa com o pluscamperfecto de subjuntivo. Então, essa frase ela vai ter o mesmo sentido, geralmente, a frase em si, ela vai trazer essa ideia de dois tempos verbais, melhor, de dois tempos diferentes, porém, esse tempo não é certeza que vai acontecer. Então, essa é a única diferença do pluscamperfecto indicativo para o subjuntivo, porque o indicativo realmente aconteceu, e o subjuntivo é uma suposição, eu faço uma suposição que vai acontecer, mas que não é conclusiva, não é certeza. Tenho aqui uma frase, como eu falei, são dois tempos verbais, aqui tenho a primeira, onde eu vou ter a condição, e a outra, onde eu vou ter o que eu ganharia com esta condição. Então, o que diz aqui? Se hubiera dormido bien, me habría despertado temprano. Ou seja, se eu tivesse... Gente, professora, e hubiera significa ter, o verbo ter? Não. É porque no português, o verbo haver, ele também tem um sentido do verbo ter. Tá bom? Então, aqui eu tinha, é como se eu estivesse dizendo assim, se tivesse dormido bem, né, me haria despertado temprano, é como se fosse isso. É só o sentido que o verbo dá no português. Claro que significa o verbo haver normal do português. É só apenas o sentido que dá no português. Ó, se hubiera dormido bien, me habría despertado temprano. Se eu tivesse dormido bem, haveria despertado, acordado, né, cedo. Então, para eu acordar cedo, eu teria que ter dormido bem. Então, se eu não dormir, eu não me despertei cedo, certo? Então, aqui mostra, gente, que há algo que não aconteceu, é só uma suposição. Se eu tivesse dormido bem, aí eu teria despertado cedo, tá bom? Continuando, la oración condicional, lá iniciada por la conjunção si, que sempre vai ter o sizinho aqui para dar condição, apresenta o verbo dormir conjugado em pretérito pluscamperfecto de subjuntivo. Tá bom? Então, esse aqui está no pluscamperfecto. Hubiera dormido. Na segunda oração, a principal, por sua vez, se hace com o condicional composto, também chamado de condicional perfeito. Esse aqui é chamado de condicional perfeito. Só que o verbo haber está aqui em outro tempo verbal, que é o quê? A condicional perfeita. E esse outro pluscamperfecto. Continuando. Aqui eu tentei fazer em dois slides diferentes. Para quê? Para que vocês entendessem o que é o pluscamperfecto e que é o condicional. São dois tempos verbais diferentes, porém vão estar na mesma frase. O que diz aqui? Se utiliza para expressar hechos ocorridos em el passado, cuya realização está hipoteticamente terminada. E já para expressar a condição. Como ele pretérito pluscamperfecto de indicativo, se refere a uma ação passada anterior a outra. Foi o que eu acabei de falar, que esse subjuntivo, né, ele só tem diferença do indicativo, simplesmente porque o subjuntivo é algo que ainda não é certeza, é uma suposição que vai acontecer. Ou eu faço ali, se eu tivesse feito isso, então não é algo conclusivo. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho a conjugação do verbo, tá bom? Tenho aqui as pessoas e a conjugação do verbo no pluscamperfecto. Lembrando que o verbo no pluscamperfecto, antes vai vir esse aqui, hubiera, hubiese, hubiera, hubiéramos, hubieras e hubieram. Esse tempo verbal aqui é o verbo que é auxiliar. Você já conhece, né? Quando a gente trabalha com esses verbos onde tem o auxiliar e o principal. Nesse caso aqui é o verbo auxiliar. O verbo haber auxiliar conjugado no pluscamperfecto. E em seguida eu vou ter o meu verbo principal,
aonde vai estar no particípio. Vocês já estão bem acostumados a estudar esse tempo verbal, onde a gente tem um tempo verbal e em seguida o verbo principal sempre no particípio. Então, é aquela velha regrazinha, verbos terminados em AR, acentuado, verbos terminados em ER e R, acentuído, bem simples, tá bom? E aqui, separadamente, como eu falei, eu coloquei o outro tempo verbal, que é o condicional perfecto. Como eu falei, condicional perfecto se usa para expressar uma condição na oração, tá bom? Então, aqui tem as pessoas e o verbo na condicional perfecta e o particípio dele. Então, aqui tem o abrir, abrias, abria, abríamos, abrias e abriam. E em seguida, a mesma coisa, colocar o verbo principal no particípio, como os verbos terminados em AR, acrescenta ado, terminados em ER e R, acrescenta ido. Então, é bem simples. Então, a gente viu o que é um tempo, cada um dos tempos verbais, vimos a estrutura de conjugação destes verbos. Agora, a gente vai ver quando é que a gente utiliza ele, o uso desses verbos, tá bom? Então, aqui. Em exclamações para referir-nos à ação que nos arrependimos de haver hecho ou expressar algo que não pudo ser. Exemplo, hubiera sido melhor não conhecer-te, ou seja, tinha sido melhor não te conhecer. Tinha, observa que não é uma ação conclusiva, não aconteceu, é apenas a vontade daquela pessoa, mas não é conclusiva. Segunda, se usa com ojalá para expressar desejos impossíveis ou hipotéticos sobre ele passado. Exemplo, ojalá hubieras venido a mi casa. Ojalá, pessoal, significa talvez. Então, talvez tivesse vindo à minha casa, talvez, mas não veio, né, gente? Terceira aqui, em ações hipotéticas e combinações com condicionais. Por exemplo, se habría perdonado se me hubieras dicho la verdade. Ou seja, se me tivesse perdoado e se me hubieras dito a verdade, mas a pessoa não perdoou, então não disse. Então, são apenas... essas frases, nenhuma delas são conclusivas, né, gente? Então, aqui é apenas uma suposição, então ele é o desejo daquela pessoa, mas não é conclusiva, tá bom? Cansei. Verbos irregulares, pessoal. Então, assim como eu apresentei para vocês na tabela anterior, essa tabelinha aqui, são os verbos apenas que acrescenta ado e ido, são verbos regulares. Isso aqui não acontece com os verbos irregulares. Então, aqui na frente, nesse próximo slide, eu coloquei aqui como seria a conjugação, como seria pôr esses verbos irregulares no particípio, que é um pouquinho diferente. Então, eu tenho aqui o verbo auxiliar, que é o verbo haber conjugado, no pluscamperfecto, hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais e hubieram. E do lado aqui uma tabelinha com alguns verbos irregulares com o seu particípio na frente. Então, observe que o verbo abrir fica aberto. Então, hubiera, abierto. Morir, muerto. Cobrir, cubierto. Descobrir, descoberto. Escrever, escrito. Ver, que é visto. Volver, vuelto. Resolver, resuelto. Poner, puesto. Romper, roto. Hacer, hecho e decir, dicho. Então, só alguns, claro, que vocês sabem que tem vários e outros verbos, né? Só alguns para que vocês observem como é que fica o particípio deles. E aqui, o auxiliar. Então, você simplesmente pega aqui esses auxiliar e conjuga com esses verbos, qualquer um deles, dessa forma que está aqui, que é no particípio. Aqui tem alguns exemplos de frases onde eu estou usando os dois tempos verbais, tanto a condicional como o pluscamperfecto desse subjuntivo. Ó, se hacer las tareas a menudo, sacar melhores notas. Aqui eu tenho os verbos em negrito, para que vocês vejam. Aqui é a frase onde eu vou dar a condição e aqui é a frase onde vai estar no pluscamperfecto do subjuntivo. Observe como é que fica com os verbos conjugados. Se hubiéramos hecho las tareas a menudo, habría sacado melhores notas. Então aqui observe que hubiera sacado e habría sacado. Tá bom? Então observem que eles estão conjugados, tanto hubiera hecho como hubiera sacado. Segunda frase, se nosotros y a México nos encantar las playas. Então, eu tenho o verbo ir e o verbo encantar.
São a mesma coisa, aqui é a condição e aqui é a parte onde eu vou ter a conclusão. Ó, se nós outros fuéramos a México, se nós fôssemos, né, ao México, nos encantaria las playas. Olha o verbo encantaria aqui. Certo? O outro aqui. Se vosotros comprar ele bilhete, viajar a Japão, que é o Japão, né? Então aqui tem o verbo comprar e o verbo viajar. Se vosotros comprares ele bilhete, viajarias a Japão. Então se comprasse o bilhete, aqui viajaria. Mas não comprou, então não vai viajar. Então, pessoal, aqui são as páginas 34 e 35, façam atividades, vejam um capítulo. Inclusive, gente, tem uma página do livro de vocês, só observar aqui, só ver aqui rapidinho, na página 32 tem um filme onde eles indicam, que se chama Diários de Motocicleta. É um filme que ele fala um pouco sobre a história do Uruguai, sobre o Che Guevara, enfim. Então, se vocês quiserem ver o filme, é importante para entender um pouco da cultura do país, do Uruguai. Tá bom? Então façam as atividades, ouçam a música que eu falei lá nos slides anteriores e, enfim, qualquer dúvida me procure, tá bom? Um abraço.